J mais ABC, oferecimento Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. Madel vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. E Berlim Costelaria, 25 anos da melhor costela no bafo. Alô, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Tá começando o seu J mais ABC especial desta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Iniciando mais uma semana, alguns aí, em meio ao feriado prolongado, mas hoje um programa especial. Vivemos um final de semana de muito calor, de muito vento, alguns problemas, infelizmente, mas bem menos do que muita gente esperava. E agradecendo demais a sua audiência que nos acompanha no canal 527, hoje um programa todo especial, um programa de reflexão, um programa informativo, um programa com muita instrução e muita cultura. Vamos falar hoje da consciência negra, que marca o dia 20 de novembro. 20 de novembro, data onde há muitos anos, mais precisamente 1695, morria Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Foi um guerreiro, foi um herói, talvez um herói pouco falado, um herói que não aprendemos nas escolas, ou quando mencionado nas escolas, não era colocado como herói. Zumbi dos Palmares foi um homem que saiu e lutou pelos seus direitos. Hoje, aquilo que todos querem fazer através dos seus telefones celulares, através dos seus movimentos, através das suas reuniões nas ruas, através de reuniões em grandes avenidas, movimentos, Zumbi dos Palmares fazia isso em 1600, a partir de 1655. Foi um homem que lutou contra um sistema desigual, um sistema de restrições, um sistema que na época aceitava aquilo, mas que aceitava, mas correto nunca foi. A gente tem uma dívida muito grande com o passado. Entendo isso. Acho que temos que entender também que certas atitudes que eram tomadas têm que ser expostas, para que nunca mais isso volte a acontecer. E que algo tão covarde como o racismo, como julgar uma pessoa pela sua cor, não pode acontecer mais num mundo globalizado. E eu estou muito orgulhoso, muito feliz de estar recebendo um expoente da cultura negra, mas muito mais do que isso. Um artista, um estudioso, uma pessoa que leva conhecimento, e não é só aqui no Brasil, não. Uma pessoa que ganhou o mundo, um homem que mostrou que não há restrições da sociedade, não. Onde a vontade, a esforço, a conhecimento, a luta, assim como o Zumbi, vai vencer sim. Robson Miguel, seja bem-vindo, boa noite. Que prazer tê-lo aqui com a gente nesse programa especial. Meu querido Luciano, você é luz. Luciano Luz, Luciano Luiz. Rapaz, depois de uma abertura dessa, não precisa dizer nada mais. É só a gente, então, voltar um pouquinho ao passado e trazer de lá tudo que foi de Zumbi no presente. E fazer esse programa de reflexão, sim, sem dúvida. Até porque, ao longo dos anos, vendendo-se uma ideia equivocada que o fato da pessoa ser negro, ela tenha uma sabedoria inferior. Como se a cor justificasse o grau de saber. Ou também, como se ser negro, branco, negro, índio, oriental, fosse uma escolha, né? Você não tem culpa de ser quem você é, né? A gente não pode voltar no ventre da mão e dizer: eu quero agora não ser mais negro, eu quero ser branco. Não tem nada a ver. Obrigado pelo carinho. Vamos junto nesse programa quebrar o pau na consciência negra. Vamos embora.
E o que é lindo, quando o Robson diz assim, ninguém escolhe o que quer ser. Ninguém escolhe na cor. A gente escolhe nas atitudes. Sem dúvida. E aí você pode ser gigantesco ou você pode ser um grande derrotado, independente da sua cor. Trata exatamente daquilo que você se propõe a ser na sociedade. E você acreditou, fez por onde e ganhou o mundo, né, Robson? Eu queria que você falasse tudo isso. Eu estou muito feliz, porque eu também não esperava assim que Deus ia me conduzir por um caminho tão excelente de a gente conseguir, depois de nascer numa região de Mangues, do Aribiri, no estado do Espírito Santo, com a mistura de negros e índios, eram duas misturas que tinham tudo para dar errado. Robson é o brasileiro nato, é aquele brasileiro que a gente tem que abraçar e levantar, né? Porque se tem nessa mistura, nessa miscigenação que é o povo brasileiro, você representa muito isso. Muito obrigado. E poucas pessoas sabem que a linha do meu papai, Alfredo Miguel, né, é originário da região do Congo. De lá que vieram as congadas. Sim. Por isso que o ritmo do meu estado, do Espírito Santo, é a congada. Sim. Que são os negros que vieram numa leve em 1813. Um grupo deles foi jogado, vou dizer jogado, porque eu defendo uma teoria que não existiu negros escravos no Brasil. Existiram negros que foram escravizados. Porque não era qualquer negro, Luciano, que eles traziam para cá. Os portugueses, até mesmo os demais que escravizavam, eles procuravam pessoas que tivessem condições de ajudar de alguma forma a construir o que eles queriam do lado de cá, no Brasil. Então buscavam para a mão de obra, de construção, negros que fossem fortes. Mas, por outro lado, buscavam negros que tivessem habilidade com a carpintaria, com a marcenaria, negros que fossem dentistas, alguns que soubessem ler e escrever. E nessa leva, muitos príncipes, muitos líderes da região de Benin, da região de Minas, vieram para cá, foram capturados a laço, né, trazidos para trabalhar aqui como escravos sem nunca ter sido lá. Eram 2 meses para atravessar de caravela com bons ventos. Muitos morriam. Sim. De 600 que eram jogados nos porões dos navios, no meio de rato, cocô, xixi, vômito por causa da maresia. Eu tenho relatos tristes de que 2 horas e meia os tubarões já iam na cola das caravelas, que sabiam que logo iam começar a jogar corpos. Mas é importante esse momento de reflexão, porque perdoar é para os fortes, né? O fraco se vinga. E é muito importante a gente, nessa pauta de reflexão, não deixar sair da pauta a palavra perdão. E reescrever a nossa história. Um ponto que eu bato muito nessa tecla, apaixonado por história que sou, porque quando as pessoas, eu ouço assim, temos uma dívida histórica. Eu não gosto dessa dívida, porque eu entendo que nós temos uma retratação histórica. Parabéns. Porque, infelizmente, e a gente lamenta isso principalmente nos dias de hoje, mas aquilo não era tido como um crime. Por mais cruel que fosse. Realmente. Tanto é que os grandes chefes de Estado faziam isso. Eles que ordenavam isso. E religiosos. Religiosos. Cristãos. E, assim, pessoas imaculadas para a sociedade, que eram os grandes cafeicultores, os grandes fazendeiros, os grandes líderes. Agora, isso também não faz de algo correto. Por isso que eu acho que a gente precisa ter essa retratação com a sociedade, e por isso que hoje o ato do racismo eu vejo como uma das formas mais cruéis, principalmente o velado. Porque aquele que segrega, por mais cruel que seja, você não vai ali naquele local, porque você sabe que ali você não vai ser bem visto. Mas você entrar no lugar onde as portas são abertas para você, e lá dentro,
eu não sou convidado para ir na sua casa, mas se eu for na sua casa, eu quero ser bem recebido na sua casa. Com certeza. Agora você me convida para ir na sua casa, aí dentro da sua casa você vai me maltratar. Então eu acho que esse por isso que quando a gente diz da consciência, é de ter exatamente isso, né? De ter cada vez mais forte, buscar na excelência a cultura, os valores, como você bem disse, a congada, o batuque, o gingado, os valores. Os valores, não deixar perder isso e passar isso para as outras gerações, né? Sem dúvida. Uma das coisas que eu acho muito importante quando eu vejo um pouco a questão do zumbi, vamos voltar lá atrás. Eu vejo que a história não conta bem, mas ele foi um primeiro democrata brasileiro. Porque no Mocambo de Zumbi, dos Palmares e Meias Palmeiras, ele não acolhia ali só negros, eram mestiços, índios e até brancos. Qualquer um que tivesse com ele a mesma decisão de não olhar a pessoa pela cor e lutar para que a escravidão pudesse ser extinta de uma vez por todas. Ele abraçava os cancelados da época, né? Hoje a moda é falar dos cancelados. Justo, sim. As pessoas eram canceladas na época verdade, também. eram muito, sim. E elas iam para onde? Iam para todos os quilombos. Com os quilombos certeza. abrigavam os cancelados. Uma das coisas também que me chama bastante atenção é que essa escravidão que começou lá atrás, em 1992, com o zumbi, eu creio que não está mais se vendo empiricamente ela como era antes, daquela escravidão da corrente, do chicote, mas existe ainda ocultamente a escravidão social. O negro ainda tem desvantagem de ocupar cargos elevados na área de diretorias, né? Existe uma certa resistência. Então, se nós formos olhar bem na área religiosa, também existe preconceito com todas as matrizes de crenças afros. Existe também a escravidão do glotocídio. Ele não pode falar muito alto, reclamar muito. Sim. E ainda existe a mão na boca. Na área da economia nem se fala, né? Quando você vê socialmente alguém com um carro que vale muito, ninguém fala que o carro é negro, fala que o carro é preto, não é? Isso é uma coisa que... É incrível. Esses dias eu conversei aqui com a Pati Ferreira, vice-prefeita de Diadema, inclusive até conversava com isso fora do ar com ela. A diferença da preto para negro. Sim, câmbio negro. Isso. Grana preta. O preto é a cor, o negro é a raça. A raça, é. Mas ela me disse uma coisa que eu vou guardar isso. Porque ela disse, Luciano, preto é a cor, negro é a raça. Mas isso não é o mais importante. O importante é como a pessoa se refere à outra. Sim, sim. Porque às vezes as pessoas são tão com palavras bonitas, mas tão agressivas, tão cruéis. Verdade. Olhares também. Então ela falou muito disso, assim, que se você quiser falar o dia da consciência da arte negra ou da arte preta, não tem problema. Não tem. Divulgue. Propague. Dê espaço, né? O que não pode olha, sabe, colocando restrições. Então, acho que essa maturidade que a gente está caminhando... Isso é a consciência negra. Isso é a consciência negra. Essa é a coisa mais linda. O cara fala assim, fulano ganhou na loteria, ele ganhou uma grana preta. Ele nunca diz uma grana negra, né? Então, quando a moeda está em baixa, câmbio negro. Já mudou, né? Aí já justamente. A pessoa fala, isso aí está uma negação, esse serviço está uma negação. Ou seja, tudo que vem do negro é mal feito. Né? Você está denegrindo a minha imagem. Isso tem. E sem contar que... E são expressões que elas se tornaram populares. Perdeu a força histórica. E é o que eu digo quando eu digo da dívida. Porque a gente pode corrigir. As pessoas não têm que ter, assim, culpa. Eu acho que a grande maioria não tem que ter culpa de falar isso. Tem que parar de falar, simplesmente. Né? Por exemplo, a coisa tá preta.
Todo Como mundo, assim? muita gente falou isso. É verdade. Muita gente. Eu acho que tem que parar de falar. É. Agora, não tem que se culpar. Se falou, porque antigamente falava, tudo bem. Mas antigamente também fazia um monte de coisa errada e não faz mais. É. Então eu acho que o que a gente Certíssimo. precisa para a gente evoluir enquanto humanidade é a gente evitar, cortar certas... Com Porque certeza. se eu tenho algo, o Luciano é gordinho. O Luciano é gordinho, o Luciano é feliz gordinho. Certo. Mas se começar a atacar o Luciano porque ele é gordinho, o Luciano vai Já- ficar justamente, chateado. ficar chateado, E aí, é. por que falar isso se sabe que vai chatear o próximo? Então, eu acho que teria que ser um princípio quase que matemático. Com se eu sei certeza. que vai fazer o mal, por que eu vou... Fazer. E isso é uma coisa que eu acho que a gente... Estamos em uma ebulição, às vezes, muito frenética, mas uma evolução que eu acredito que talvez daqui a algumas décadas a gente não tenha mais esse problema. Com certeza. Meu lado otimista sempre vence o lado pessimista. Acreditando que, como o Luciano falou, punir o erro nem sempre é uma forma de ensinar. Às vezes é melhor entender que os erros também podem se tornar em grandes acertos, quando com eles nós aprendemos alguma coisa, que nós erramos, que não está correto, que está errado. Sem contar as muitas expressões do nosso dia a dia, não enche o saco. E não sabe que isso veio da época que os negros eram obrigados a levar sacos de ferramentas, alimentos, e quando reclamavam numa língua que o português, seu senhor do chicote, não entendia, dizia, enche o saco dele, põe mais peso. Então, enche o saco. Não, eu tô com o saco cheio. Não é? Você tá ferrado. Os negros fujões eram marcados com ferro. O mesmo que marcava a propriedade animal de gado, cavalos, sim. porcos, fica de olho nele que ele tá ferrado. E às vezes aquelas mais populares, né? Isso é até feito nas coxas. Sim. Né? As Isso, telhas, das né? telhas. Enfim, a gente vê tantas expressões que hoje se popularizaram, mas não deixa de ser enraigada de um certo pré-conceito. A palavra pré quer dizer antes. Conceito você tem daquilo que você conhece. Então, preconceito é o julgamento prévio daquilo que você não conhece. Julgar a pessoa pela cor da pele, como Boa. se isso fizesse a diferença da bondade do que tem no seu interior, né? Robson, a gente vai sair para um rápido intervalo. Antes, eu vou chamar ali também a chamada da Costelaria Berlim, mas eu quero encerrar esse bloco com uma música. Você pode escolher, poxa vida, você pode escolher a música que você quiser pra gente fechar o bloco. Então vamos fechar o bloco provocando a sua consciência branca, negra, amarela, de todas as cores. Olha aí. Não falar com pobre, dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que tanto orgulho? A morte que é cega, embora na gente, e a vida estanca. Mas se o infarto te pega, doutor, acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o bobo no alto, mas tira a escada e fica por perto, esperando sentada, que mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Quanto mais alto é o coqueiro, maior é o tombo. E ponto final, todo mundo é igual, todo mundo termina com terra por cima e na horizontal. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que tanto orgulho? A morte que é cega e mora na gente, a vida estanca. Mas se infarto te pega, doutor, acaba essa banca. E a vaidade é assim, põe o bobo no alto, mas tira a escada e fica por pé, esperando sentada, que mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Quanto mais alto o coqueiro, maior é o tombo. E ponto final, todo mundo é igual, todo mundo termina com terra por cima e na horizontal. Todo mundo termina com terra por cima e na horizontal. Atenção você aí que
assiste o J Mais ABC, quero te fazer uma pergunta. Já provou a melhor costela do ABC? Se ainda não, vem logo para Berlim Costelaria. E o Daniel tá aqui do meu lado, que ele tem uma promoção especial para você, principalmente para mulherada, né, Daniel? É isso aí, Renata. De terça a quinta, a mulher paga somente 50% no almoço. É R$ 29,90, tudo à vontade. E tem promoção pro casal também no Festival da Costela, no jantar. Casal de terça a quinta, somente R$ 99,90. Você já pode pensar aí na confraternização de final de ano? Aqui, ó, entre em contato para reservar. Pessoal do J+, só falta vocês, hein? É isso aí. Vai construir ou reformar, Matel é o seu lugar. Qualidade e segurança. Vai construir ou reformar, Matel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Vai construir ou reformar, Matel é o seu lugar. Variedade e produtos de primeira. Construindo ou reformando, é Matel. Sucesso de vendas aqui no Boulevard Atlântica. Gente, também viver com qualidade de vida, lazer de clube, um empreendimento diferenciado com toda a infraestrutura que você e sua família merecem, é aqui no Boulevard Atlântica. Mas corre que ainda dá tempo de você adquirir o apartamento de 83 metros quadrados, né, William? Isso aí, Márcia. Aqui esse apartamento nós temos 3 dormitórios, uma suíte, área técnica, terraço na suíte e principalmente uma churrasqueira carvão maravilhosa com uma vista para a praça. E tudo isso com 2 vagas. Olha que maravilha. O apartamento é moderno, sofisticado. Venha conhecer o decorado, traga a sua família. Se você está comprando para realizar o sonho de ter o seu apartamento ou como investimento, aqui a escolha é certa, Boulevard Atlântica. E a localização é excelente, né, William? Isso aí, estamos na frente da futura Praça Atlântica. Esse parque está sendo revitalizado e você vai ter uma vista linda, maravilhosa. Olha que maravilha. A localização do Boulevard Atlântica é a Avenida Atlântica, número 595, em Santo André. Corre pra cá! Ei, você que tem carro, moto ou caminhão emplacado fora de São Bernardo, que tal receber de volta 40% do valor do IPVA? Gostou, né? Então bora economizar! Transfira seu veículo para São Bernardo do Campo e receba de volta 40% do valor do IPVA. Além de economizar, você contribui para as melhorias que o município precisa. Procure uma central do Atende Bem e informe-se. Emplaca SBC. Bom para o seu bolso e para a cidade. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Legal, voltando o seu J Mais ABC especial nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, a gente vivendo aqui o feriado do Dia da Consciência Negra, com um convidado mais do que especial, Robson Miguel. Aliás, Robson, eu quero abrir o segundo bloco para te perguntar o seguinte: como que entrou a música na sua vida? Pequenininho ali, o pequeno Robinho, como é que você começou? Conta pra gente. A minha história com a música começou com um trompete e com a caixinha, né? Meu pai, ele veio para servir o exército do Espírito Santo. Ele tinha que escolher ou ser cozinheiro, ou músico, ou ajudar na segurança pública. E ele escolheu a música. Então já nasci ouvindo aquele som de sax, chorinho. Então meu primeiro instrumento foi o trompete. Depois que eu ganhei um LP de Irmã dos Reis, né? Com um violão solo, aí me apaixonei pelo violão. E quis aprender violão. Quantos anos? 9 anos. Aí eu comecei então no violão, com 9 anos, aprendendo violão popular, né? Sim. Aquele batidão do Roberto Cabitos. Tava muito na moda, né? Os rocks classicosos já estavam chegando aqui também no Brasil. Nossa, Star to Heaven, que espetáculo. Espetáculo. Então comecei com violão popular, até que então, aos 11 anos, minha família foi vir morar aqui no ABC, em Santo André. E
E eu fui então matriculado no Conservatório de São Caetano. Aí já mudou. O violão que estava na perna direita, na perna esquerda. Estudei as obras clássicas de Beethoven, de Bach, né? As obras mais clássicas, trêmulo. E aí eu me formei em violão clássico. Quando eu me formei em violão clássico, Luciano, eu descobri meu dom. Porque aí os convites vinham bastante, né? E aí eu comecei minha carreira de concertos muito cedo, né? Até os 24 anos e pra... Olha! Era da guitarra. Morar na Espanha. Fui pra Espanha. Você foi com 24 anos pra Espanha? Primeira vez que eu fui pra Espanha, eu tinha 24 anos. Foi pra tocar? Na verdade, eu fui para realizar um sonho. Eu vim saber que o violão nasceu em Castelos, Sim. tocando para reis e rainhas. Aí eu fiquei 10 anos juntando dinheiro naqueles cofrinhos da Delfim Nossa! para conseguir realizar um sonho. Aí no dia 25 de julho de 1985, com 24 anos, pela primeira vez, eu cheguei na região de Málaga, onde estão as malaguinhas. Nossa, espetacular. Aí visitei o Castilho de Argaçaba. E aí eu me emocionei quando o cara falou: o rei não descia para não tomar uma flechada. E aqui em cima, todo dia de manhã, vinha um servo, ferindo as flores, jardins suspensos. E atrás ia o rei e a rainha para tomar o desjejum. E atrás vinha um menestrel tocando as músicas. Ai, que espetáculo. O violão nasceu tocando para reis e rainhas, desde a época que era o alaúde. Aí eu falei, nossa, se eu me der bem no Brasil, eu não vou fazer o que fazem os artistas. Vão embora e ficam onde estão valorizando. Eu quero pegar o dinheiro aqui e construir um castelo Sim. em homenagem à Sua Majestade, o violão. E aí eu voltei em 85 com essa ideia de realizar meu segundo sonho, homenagear o rei dos instrumentos, né? É isso. E quando que você conheceu a Alemanha? Como que a Alemanha entrou na sua vida? Foi assim. Eu fui morar na Espanha porque eu acreditei assim. Se eu triunfar na terra onde nasceu o violão, isso já seria para mim uma maravilha. Se você for no YouTube colocar Robson Miguel Espanha, vai ver uma regendo orquestra de 208 músicos no Teatro Monumental de Madrid. O primeiro negro a reger uma orquestra tão grande no maior teatro da Europa. Teatro com 3.266 lugares, superlotado. Você pode conferir lá. Eu, com 29 anos, regendo minha própria orquestra. Ali como um brasileiro afro, né? Descendente. Mas aí eu queria sentir a essência das obras que eu tocava de Bach. E aí eu falei, para mim conseguir interpretar bem as músicas da Alemanha, é melhor eu ir morar na Alemanha para respirar o ar do ambiente classicoso. Então eu fui para lá, para a terra de Beethoven, de Bach. E lá na Alemanha eu gravei 2 CDs. E fui lançado lá em 1991. Aí foi uma maravilha. Nem eu sabia que ia me dar bem na terra do Bach. E você ficou em qual cidade lá? Tocando obras clássicas. E o preconceito na época era tão grande. A queda do muro, muito recente. Era muito preconceito, porque as pessoas que lotaram o teatro de Hannover, no lançamento do CD, se colocar Robson Miguel Alemanha, vai ver também vários programas eu tocando lá. Eles disseram, não pode, não. Negro tocando obra clássica, negro tem que tocar samba, tem que tocar jazz, country, música de preto. Esse negócio de música clássica é para ariano branco. Então lá era uma mosca no leite. A nossa produção achou a foto aí, olha que coisa linda. Aí, essa é a minha própria orquestra lá. Olha só que espetáculo.
Isso aí é o Eu quê? estava com 29 anos regendo. 1991. 91. É um Espetáculo. programa de Natal e aqui eu tô no castelo onde Colombo foi recebido pela Rainha Isabel Nossa, em 1491 para vir para a América. É o Castilho de Segóvia. É Espetáculo. o Teatro do Castelo de Segóvia. Espetáculo. E eu mesmo escrevo, eu faço trilha sonora. Por sinal, como estamos falando de negro, mais um filme meu estreou agora este ano, é O Negro no Futebol Brasileiro. Olha. Se você olhar aí, O Negro no Futebol Brasileiro, Robson Miguel, são 4 episódios, está na Netflix, na HBO, nos cinemas. Ele retrata todas as terminologias, Luciano, do futebol. Maravilha. Os negros vinham nos galeões, daí nasce a palavra galera, né, ou galeiros, galera. Quando os negros pegavam a bola, as pessoas da arquibancada ficavam em pé e torciam o lenço, a hora da torcida. Então, cada terminologia tem o seu significado histórico. E esse Nesse conteúdo filme, tem áudio também? todo está no O Negro no Futebol Brasileiro. Oh, legal. E uma coisa curiosa também, que ali participou Pelé, desse filme, Garrincha, documentários antigos de Garrincha, até chegar na Neymar e os nomes mais recentes. Desde quando, pela primeira vez na história, um negro jogou futebol, esse filme retrata o negro no futebol brasileiro. Aliás, das grandes ações dos negros, o Robson Miguel trouxe algumas curiosidades aqui. Eu vou pegar. Pô, pede pra você. Robson, pega as suas anotações aí, não tem problema abrir aqui na mesa, não, porque elas são excelentes. Porque ele fez uma pesquisa. Olha só que orgulho. Primeiro, receber Robson Miguel aqui no programa. Agora, ele fez uma pesquisa para trazer aqui pra gente de itens que são absolutamente normais nos dias de hoje e não sabemos que foram desenvolvidos, criados por negros, inventados por negros. Os inventos dos negros que o povo escondeu da história por preconceito, não queriam admitir que o negro pudesse ter uma sabedoria par e a par. Já não chega às pirâmides do Egito e os personagens bíblicos que embranqueceram Abraão, Moisés, todo esse pessoal do Egito, que é África, eram negroides, não eram como mostram Charleston Heston nos 10 Mandamentos, loiro de olho azul, né? Os americanos embranqueceram por uma guerra étnica mesmo. Mas até a região de Israel você não vê pessoas loiras de olho azul. Mas vamos falar que não só na região do Egito, mas no mundo, poucas pessoas sabem que quem descobriu a hélice do barco foi um negro chamado Benjamin Montgomery, em 1864, e não deixaram ele patentear porque era negro. Porque era negro. É uma pena. A lâmpada de o Levi Steiner, que é mais duradoura, porque ela tem um filamento de carbono, foi invenção de um negro. Foi usado na Segunda Guerra Mundial. E uma curiosidade, até hoje tem uma lâmpada acesa na região do Hitler que nunca se apagou. E eles decidiram não deixar patentear aquela lâmpada, senão seria eterno. A lâmpada teria que queimar para poder para registrar. E deixar. Essa lâmpada foi a primeira invenção de que um negro fez em cima do descoberta de Thomas Edison. Sim. Agora não para aí. O fechamento da porta de elevador automática que a gente usa hoje nos shoppings foi a invenção de Alexander Miller, um negro também. Foi ele quem inventou, está patenteado. Garrett Morgan foi quem inventou o que está no mundo todo, o semáforo automático, com a cor vermelha para parar, amarela de advertência e verde para passar. Foi o negro Garrett Morgan. Poucas pessoas sabem que quem inventou a máquina de costura, que está no mundo inteiro, foi um negro também. A máscara de gás para entrar em incêndio, que depois foi usado tristemente para as guerras, também foi um negro. O GPS, olha só, que todo mundo usa até no celular, foi Gladys West, um negro americano, quem fez o GPS. Quem descobriu o filme 3D também, Valerie Thomas, em 1980. O condicionador de cabelo, que a mulherada é apaixonada, não larga ele, foi também o negro Modern Walker.
que ela ficou milionária nos Estados Unidos com esse invento. Agora, mulheres, pasmem. O que seria de vocês sem um absorvente menstrual? Olha só, na época que as avós tinham que usar pano, tinham que ficar lavando toalhinhas, pois foi a negra Mary Beatrice Kenner que inventou absorvente menstrual e até o rolo de papel higiênico. Marilyn Monroe foi quem inventou o olho mágico com 4 câmeras. O identificador de chamadas de espera foi um negro que inventou. E acredite se puder, até a tábua de passar roupa foi uma mulher que inventou. E o IP e o GIF foi Lisa Globter, também uma negra. Aqui eu citei apenas 11 inventos que foram negros que fizeram. E os negros continuam sofrendo a discriminação social quando alguém usa a palavra vão tirar a neguinha. Isso aí tá uma negação. Quando é na espiritualidade, magia negra. Esse cara é uma ovelha negra. Na física, a peste negra, a fome negra, o cabelo do negro. Não, e tem uma coisa que você falava, Sim. Quando a coisa tá difícil, aí falava assim, a coisa tá preta. Tá preta, sim. Aí quando a coisa ficou boa, o cara falou assim, ó, deu uma clareada. Ficou branco. Tá tudo em Você vê como é uma... branco. a vida deu uma clareada pra mim. Pô, Isso sim. Isso aí é um abuso de preconceito moral muito grande, né? Dizer que a coisa quando tá ruim tá preta. Quando se fala de território também, se fala o pé na senzala, né? Tá no buraco negro, na economia mercado negro, né? Enfim, câmbio negro. E quando se fala de glotocídio para calar a boca, é conversa de preto. Isso é coisa de preto, isso é conversa de negro. Então, infelizmente, no Brasil ainda colocamos os negros num contexto de inferioridade desnecessário, porque para Deus só tem uma raça, a raça humana. Independente de ser branco, negro, índio, amarelo, nós somos todos compartilhadores do mesmo ar, da mesma água, do mesmo alimento. E se casar negro com loiro, vai nascer um ser humano. Porque somos todos tão iguais que eu gosto da caveira. A caveira ela não revela se o cara era preto, se era branco, se era rico, se era pobre, se era gordo. E a caveira é a certeza de todos, né? A caveira é a única certeza de todos. Justamente. Eu gosto que a caveira está sempre dando risada. Robson, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui com a gente nesse programa especial. E eu quero que você feche com esse tema da vitória maravilhoso. Desejar a todos aí um excelente restinho de feriado. E muito obrigado. TV Mais, portas abertas, Robson Miguel. Muito obrigado. Muito obrigado. Carinho de você abrir esse espaço tão importante para um momento tão histórico, tão lindo de reflexão, para que nós possamos então novamente ver esse hino da vitória tocar dentro de nós, mas a vitória contra o preconceito racial, a vitória contra o preconceito religioso, a vitória contra o preconceito da diferença de cor, de status, que nós possamos cada dia ter esse hino. Agora eu sou um vitorioso, porque eu já entendi o que eu faço aqui nesse mundo. Eu tenho que fazer a minha parte e tratar todos com a mesma igualdade, o mesmo amor. Luciano, luz para todos nós nesse dia da consciência negra. O tema da vitória. O carro.
lindo, que lindo. Muito obrigado, Robson Miguel. A gente encerra o programa de hoje mais do que especial. Valeu, galera. Valeu, Brasil. J mais ABC, oferecimento Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. Madel vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. E Berlim Costelaria, 25 anos da melhor costela no bafo.